Deu certo? Agora sim. Espera aí, também tudo. Eu vou copiar. Então, vamos lá. E nós estamos no meio, assim, de um texto das instruções dos Espíritos, e a gente tinha visto, ó. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. E o ponto aqui foi o seguinte: para aproximar uma alma de Deus, eu tenho que descobrir como eu aproximo a minha alma de Deus. Porque só dá para ensinar um caminho se eu conheço o caminho. Então, era esse o ponto. E aí ele continua: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la, sim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, porque na verdade, para conhecer o caminho, eu preciso conhecer a lei de Deus. Mas não é essa questão teórica que a gente trabalha. Essa teoria é só para facilitar, é uma necessidade minha de compreender, para me convencer a seguir o caminho. Mas se eu não estudar, eu tenho como conhecer a lei de Deus. E para isso, Deus criou a todos nós iguais para a dor. Então, o que dói em mim, dói no outro. Então, eu já entendi. Se eu não quero que faz comigo, isso daí o outro também não quer que faz com ele. Porque se dói aqui, dói ali. Então, se eu for bastante criteriosa, eu não preciso do conhecimento do mundo para cumprir a lei. Por isso que ele falou, ó, o ignorante vai fazer isso. Ele não precisa ser estudado, dominar tal área. Se ele sabe o que ele sente, ele sabe como conduzir. E esse é o grande ponto. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Porém, a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte esforço. Ao invés de olhar para uma outra criança, eu vou olhar para a minha criança. Então, como é que eu agia? O que eu fazia? Quando a gente perdia a brincadeira, eu aceitava ou eu chorava? Ou até eu batia nos outros mesmo? Então, olha só. Quando eu ouço não, ou ouvia não, eu tenho facilidade para aceitar e ser flexível, ou eu emburrava e ficava quieta. Então, isso me compõe. E aqui a gente vai deixar de lado o que está à volta, porque senão a gente vai falar assim, não, mas eu fui assim, porque minha mãe era muito brava, então eu tinha que ficar quieta. Mas o que acontecia dentro de mim? Eu ficava quieta e aceito receber ordens, ou eu ficava quieta e ruminando a amargura? Então, quem sou eu, criança? O que é que veio comigo? Então, para eu conseguir ir me aproximando da minha realidade. E quando ele fala, todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, não é uma possibilidade, é a realidade. Então, tudo que tem em nós que não é o bem,
começou daqui. Só que isso vai se combinando e vai formar uma coisa que é muito grande. Então, o que que a gente vai fazer agora? Ó, lá no Obras Póstumas, o Kardec tem um estudo sobre o orgulho e o egoísmo. Porque, num primeiro momento, quando a gente fala orgulho, dá a impressão que a gente não tem, ou que é uma coisa assim, porque a gente fica imaginando como uma coisa ruim, aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, que orgulhosa. Não. Todas as nossas dores, todas, originaram no orgulho e no egoísmo. Quando eu acho que eu não sou nada, que eu não valho nada, que ninguém nunca vai me considerar, orgulho e egoísmo é que são a base dessa crença. Quando eu sinto desprezada, quando eu sinto rejeitada. Então, se a gente não vai entendendo como isso começa, a gente fica muito cruel e ataca o orgulho e egoísmo, porque a gente só vê assim, a coisa péssima. Não, ele se apresenta de muitas formas e é a base de todo e qualquer sofrimento, inclusive físico, moral, espiritual, qualquer um que eu quiser. Começou nisso. Então, eu tenho que começar a entender esse funcionamento para eu entender o que essa dinâmica faz na minha intimidade. Ó. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Então, não tem jeito de falar assim, ó, eu não tenho, porque se eu não tiver, eu sou anormal. Não, isso é normal, né? Gente normal. Deus criou todo mundo bem certinho. Então, a gente tem orgulho e egoísmo. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ah, então o orgulho e o egoísmo, eles têm uma função. Ó, contidos em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mal e pernicioso. Então, olha só, se eu disser para vocês assim, ó, água é muito bom, é verdade. Mas se a gente tiver uma tsunami aqui dentro, o que que vai acontecer? Mata um monte, machuca outro, ou seja, ó, exagerado não vai ser bom. Então, olha só, orgulho e egoísmo, contido no justo limite, foi fundamental para o nosso processo de evolução. São muito importantes. Agora, quando ele extrapola do justo limite, ele dá origem para os vícios. E aí ele começa a fazer o estrago. Então, reconhecer para devolver para o justo limite é a grande tarefa. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas, enquanto dominarem. Ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. Então, ó, o texto era muito grande, eu peguei só algumas coisas para a gente entender a importância. Por que que eu trouxe aqui, ó? Qualquer transformação que eu imaginar só vai ser possível quando dentro de cada um de nós o orgulho e o egoísmo voltar para o justo limite. Porque não tem possibilidade das coisas darem certo
com o orgulho fora do justo limite. Não temos essa chance. Ah, mas não tem um salvador externo, não tem uma situação externa, porque seja lá o que for que vier de fora, se dentro de nós isso não tiver dentro do justo limite, por isso que ele fala, ele vai ser o verme roedor de todas as coisas, porque ele compromete tudo, porque muda o jeito com que a gente lida com cada situação. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade. Mas para que fazê-lo? Se uma causa destrutiva existe, é edificar em terreno movediço. O mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Então, eu vou falar de novo, por que eu trouxe isso? Ó, tudo que a gente está conversando aqui é uma teoria. A teoria pode ser maravilhosa, mas ela só se torna realidade quando cada um de nós internaliza e vive isso como uma verdade. Caso contrário, ela é só uma teoria bonita e não se concretiza. Por isso ele compara. Ó, quando ele fala assim, ó, isso é edificar num terreno movediço, ou decretar saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, pois que estes morrerão, como os outros. Insta a destruir as causas da insalubridade. Então, olha só, se eu tivesse lugar, está tudo contaminado, um monte de gente adoecida, a gente manda médico e conserva o lugar desse jeito. Quanto vai resolver a presença de profissionais trabalhando para recuperar a saúde num lugar assim? Foi isso que ele falou, está mais fácil o médico contaminar e morrer do que ele salvar alguém. Ou seja, ele pode levar uma orientação, mas se essa orientação não for internalizada, vivida, ele vai falar de uma coisa que é muito interessante, vai explicar saneamento básico, vai explicar higiene, e todo mundo continua se chafurdando na sujeira. Ou seja, gastou um tempo com uma teoria legal que fez efeito zero. Então, é isso que o Evangelho está falando, e isso é o complemento do Kardec. Ó, se a gente ficar discutindo do orgulho e do egoísmo, falando do Evangelho, mas a gente não internalizar e não mudar dentro, a gente vai apostar numa teoria tão linda, tão maravilhosa, e nada muda. E a gente conhece tanto isso, que às vezes a gente fala assim, nossa, foi tão bonito, nossa, e o que mudou na prática da vida? Nada. O que melhorou no que você sente? Nada. Então só foi uma teoria bonita. E como faz tempo que a gente se arrasta nisso, esse é o grande alerta do texto. Que entender, a gente entendeu. Agora tem que viver, porque senão agora é só uma teoria bonita. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Então, quando a gente lê, ó, desde lá do tempo de Jesus, a gente tem notícia. Então, quando ele era mais assertivo com os fariseus, é porque os fariseus acreditavam que só seria salvo, só entraria no reino dos céus, quem tivesse o comportamento e seguisse aquelas regras que eles criaram, que usasse determinado tipo de roupa,
que falasse de tal jeito, que observasse tal data. E olha o perigo. Até hoje, a gente ainda ouve discussões que classificam pessoas por comportamento. Fala, essa pessoa não é boa. Ah, porque ela faz isso. Não, ela não é boa porque ela faz isso. Mas o que é que ela sente? Como é que ela age? Como ela está pronta para ajudar o outro? Porque o que conta se ela é uma pessoa boa ou não é esse comportamento por fora. E já lá no tempo de Jesus, os fariseus odiavam os samaritanos, porque eles julgavam os samaritanos pessoas de má vida, porque não se vestiam iguais, porque não acreditavam na mesma coisa, porque não tinham o mesmo tipo de comportamento, porque escolhiam trabalhar de outra forma. Então, isso não é novo. Isso é lá daquele tempo. Então, quando a gente ouve a parábola do bom samaritano, não foi por acaso que Jesus escolheu o samaritano. É porque ele queria que o fariseu entendesse. Não é do seu jeito, é de acordo com a lei de Deus. Não é como você criou, é um bom coração, o bom sentimento. E hoje a gente tem que ter bastante esse cuidado, porque senão a gente imagina que porque a gente tem uma religião, porque a gente sabe falar umas passagens do Evangelho, a gente é uma boa pessoa. Ó, isso eu sei. O que eu vivo? Quanto eu sou disponível para ajudar? Quanto eu sou pronta para perdoar? Quanto eu aceito o outro como ele é e respeito? Porque é isso que importa. Por isso que eu falei, ó, aqui estudar é só uma necessidade nossa para alimentar, né, o nosso campo mental de outras ideias e a gente raciocinar e tirar uma conclusão e determinar como é que a gente tem que seguir. Mas não é isso. É o dia a dia. É como eu sou que me conta quanto eu estou vencendo isso em mim. Essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejam seriamente o bem da humanidade. Então, vê que ele fala assim, ó, toda a nossa atenção precisa ser concentrada sobre o orgulho e o egoísmo. Eu tenho que prestar atenção, porque se eu não me livrar disso, não devolver no justo limite, eu não consigo fazer o bem. E o que é fazer o bem? Por que ele falou toda a humanidade? Porque hoje a gente entendeu, ó, bem só é bem se for para todo mundo. O bem que é só para mim ainda é egoísmo. Então, há alguns séculos, esse bem só para mim servia, fazia parte do processo de evolução, eu ainda estava aprendendo, era muito ignorante e limitado. Ok. Hoje, não serve mais. Porque quando eu faço bem só para mim, eu já entendi, eu estou prejudicando alguém. E se eu estou prejudicando alguém, ó, eu imponho ao outro uma dor que eu não gostaria que impusessem a mim. Eu já entendi, estou fora da lei. Então, só dá para ser o bem pensando no coletivo. É? É. Então, quando Jesus fala que a família é a humanidade, era já avisando que a gente ia sair do círculo restrito do eu e teria que aprender a conjugar o nós, a fazer o bem para todos, o tempo todo, em toda parte, cada um na sua função, para que a humanidade possa conquistar essa nova etapa, onde vai reinar a harmonia
e a fraternidade. Enquanto a gente não conquista, a gente não faz essa mudança. O egoísmo se origina do orgulho. Só que, ó, o tempo todo eles são muito misturados. Ficou muito petitivo, minha habilidade aqui é terrível, mas a verdade é o seguinte, ó. Imagina como se fosse um fluxo que vai ramificando. Então eu pego egoísmo com orgulho, misturo da vaidade. Aí você põe mais um pouquinho de orgulho, você faz inveja. Aí você põe mais um pouquinho de egoísmo, você faz ira. E aí você vai misturando, ó, então vai ramificando. Então, como que eu vou fazer a leitura disso? Só dentro de mim. Porque, ó, o meu comportamento pode aparentar uma calma. E dentro de mim, não ter calma. E eu estar irada com alguém. Mas eu sei dissimular. Por quê? Porque o orgulho é habilidoso numa das suas nuances em ser dissimulado. Então, não tem como avaliar nada por comportamento, é sempre por sentimento. E só eu consigo entender, na minha intimidade, que caminho, como é que essa ramificação aconteceu. Porque pode ser que tenha alguém que me diga assim, ó, eu não sou uma pessoa avarenta, porém, eu sou uma pessoa magoada. Então, se o estímulo for questão material, não vai acontecer nada. Mas se o estímulo for pessoal e eu me sentir desprezada, desconsiderada, aí eu empato. Então, ó, em um é de uma forma, no outro é de outra forma. Por isso que ele falou, cada um vai ter que entender, porque eu tenho que combater isso em mim, como isso se apresenta para mim. E é bem por isso que a nossa vida traz muitos estímulos apropriados para a minha necessidade. E aí eu olho a vida do outro e falo assim, isso daí é fácil. Uhum. Porque, ó, ele precisa de um estímulo que mexa com a avareza. E eu preciso um que mexa com tanto que eu sou de magoar fácil. Então, a vida traz situações que são totalmente diferentes. E eu olho para do outro e acho fácil. E acho a minha muito difícil. Por quê? Porque é especificamente o remédio que eu preciso, não o dele. Então, eu preciso aprender a lidar com a minha situação. Mas, para isso, eu tenho que descobrir qual é o ponto. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Não parece que a gente faz exaltação da personalidade. Não parece. Mas, se eu for me atentando, eu vou perceber nos detalhes que toda hora eu exalto muito. Só que o que é que me confunde? A gente usa uma coisa que chama falsa modéstia. Ah, imagina, quem sou eu? Não me incomoda comigo. Deixa, respira fundo e sente. E vê se é isso. E aí depois a vida traz um estímulo que vai deixar muito claro. A pessoa faz uma coisa muito chata. E aí eu falo assim, ó, deixa pra lá. Desculpa ela. Ela não estava bem. Aí ela faz comigo, eu falo assim, onde já se viu? Comigo? Bem eu, que fiquei dependendo, que ajudei. Vamos traduzir isso.
Você pode ser assim, desde que seja com as outras pessoas. Comigo, tão boa, tão importante, não pode. Exaltação da personalidade. Todo mundo merece e todo mundo tem que aguentar, menos eu. Por quê? Porque eu sou mais importante. Eu sou melhor. E aí a gente acha um monte de justificativa. Ah, mas se eu não me considerar, quem vai? Mas se eu não me priorizar, quem vai? Mas se eu. Então, lembra uma coisa que Jesus fala assim, ó, quando fores convidado para uma festa, senta lá no último lugar. Toma o primeiro, não, para depois você não tomar uma decepção com você mesmo. Porque a hora que você perceber que você não tem o traje de festa para estar lá na primeira cadeira, e você vai ser convidado a sentar lá no fim, você vai ficar muito chateado. Ou seja, sai da ilusão enquanto é tempo. Porque não tem o mais importante. E quando os discípulos apresentaram essa dúvida para ele, mas quem de nós é o mais importante? Ele falou: o mais importante é o mais humilde. O mais importante é o que serve a todos. O mais importante é o que faz tudo para todo mundo sem reclamar. Esse é o mais importante. E aí eles ficaram assim, porque eles estavam todos muito doídos de ciúmes, porque eles falavam assim: Jesus só faz pregação na casa do Pedro. Agora, com a tua bolsinha de dinheiro, deu para Judas tomar conta. Aí, a hora que ele está cansado, ele escolhe conversar com fulano. Não, mas então nós estamos aqui para quê? E eles ficavam atormentados com esse ciúme. Como Jesus sabia que isso já era fruto desse orgulho, ele propõe então a pergunta para eles: o que vocês vieram conversando no caminho? Ah, então, aí eles ficaram sem jeito. E quando eles perguntaram, ó, quem de nós é o maior? Qual é o mais importante? E aí a gente vai falar assim, ah, mas isso a gente já entendeu. Lembra de você criança. Você era criança que gostava de chegar para a tia e falar, ó, tia, fiz toda a lição. E os amiguinhos que não fizeram olhavam para você querendo te ensinar. Ô tia, te trouxe a balinha. O que eu queria dela? Ser a escolhida, a melhor, a mais vista, a mais considerada. Isso era a bondade do coração da criança? Ou era o orgulho começando a mostrar que tinha uma raizinha ali que ia começar a germinar? Agora vê na vida adulta. Se com quem se relacionar não te colocar em primeiro lugar, você tem o equilíbrio de falar ou você vai emburrar? Brigar? Exigir. Uma frase horrível da internet. Não aceito menos que isso. Hum, isso é perigo. Então, olha só. Olha que coisa ingênua. Mas por que eu tinha esse desejo de ficar agradando a tudo e a todos toda hora? O que eu queria com isso? Porque lá eu não fazia grandes elaborações, mas era uma raizinha de maçã. Agora, hoje, na vida adulta, eu preciso saber olhar para aquilo e identificar em mim que rumo essa raiz seguiu. Eu continuo essa pessoa que ajuda, era genuíno, ou isso já era um orgulho se camuflando de doçura e bondade? Porque só eu vou saber responder. E aí eu tenho que olhar para entender quanto eu sofro quando eu não sou a escolhida. Quando eu sofro, quando eu não me sinto a melhor. O que isso me desafia? Porque senão eu só sofro, mas eu não entendo de onde isso vem. A causa do orgulho está na crença
em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Naquele que nada vê diante de si, atrás de si, nem acima de si, o sentimento de personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. Por quê? Porque eu só olho aqui agora. Então, se eu me sinto acima, eu já desprezo, porque é como se, eu sei mais. Eu sei mais que quem? Então, quando a gente começa aquela história de pensar em vida, futuro, que está antes, eu penso, ok, mas todo mundo que está na Terra pensa, eu sei mais que quem? Ah, que dois. Uhum. Tem 8 bilhões que sabem mais que eu. Nossa, como eu sou importante. Olha, acabou. Já acabou. E se eu lembrar que aí vai ter um monte de planeta, depois vai ter um universo, eu vou entender, eu preciso considerar a vida como uma oportunidade de trabalhar aqui dentro. Não de ficar medindo força aqui de fora, se eu sei mais, se eu tenho mais, quem manda mais. Por quê? Porque eu posso mandar muito nessa vida, uma oportunidade de lidar com o sentimento que vem a partir desse estímulo. Mas e na próxima? Na próxima eu posso nascer numa situação de obedecer. Eu sei mandar. Será que eu vou saber obedecer? Porque o importante não é mandar, é como eu sei mandar. E do jeito que eu mando, agrega valores para o meu crescimento. Se eu morrer amanhã com esse poder que me foi dado, eu agreguei valores que me levam a crescer. Ou se a vida acabar amanhã, com isso que eu mandei, eu fiz um estrago na minha vida. Situações que eu vou ter vergonha que as pessoas saibam que fui eu que dei a ordem. Porque o estímulo é esse, é entender como eu reajo com as situações que a vida me oferece. Porque senão a gente fica com a falsa impressão que está tudo aqui agora. E aí, toda a minha capacidade fica presa nesse momento. Mas a vida não é esse momento. Então, de novo, dá a impressão que a gente já se convenceu da reencarnação. Dá a impressão que a gente acredita em Deus. Mas quando eu dou mais valor para o aqui e agora, para o meu poder, eu estou falando assim, tenho dúvidas da reencarnação. E tenho dúvidas se Deus é isso mesmo. Então, é do meu jeito que funciona melhor. E não é incomum as nossas elaborações serem assim, será que Deus não está vendo? Deus não podia ter feito isso. Gente, não, mas sério mesmo. Analisa esse tipo de fala. É como se eu quisesse sentar e falar, eu tenho condição de conversar de igual para igual com o que é superior. Razoavelmente pensando, isso procede? Não procede. Quando eu acredito numa coisa que não procede de jeito nenhum, como que minha cabeça está? De um jeito bonitinho, fora da casinha. Porque eu estou imaginando que eu tenho conhecimento para sentar e falar para Deus como é que ele tem que decidir o rumo da humanidade. O senhor não está vendo? Não pode acontecer assim, tem que ser...
Ô Deus, você errou. É desse jeito que eu tô te avisando, viu? Ó, tá. Gente, como assim? Mas olha como que é doido. Então, mas esses diálogos enlouquecidos acontecem com frequência na nossa cabeça. Ou seja, a gente é meio louquinho, inteiro louquinho. É, louco, pronto. Então, o orgulho faz isso. E às vezes isso fica tão grave que num estímulo forte da vida, eu consigo passar anos brigada com Deus. Ou vocês nunca escutaram? Para eu voltar, Deus tem que me provar tal coisa. Gente, olha que loucura! O universo vai parar para atender o seu pedido. Como é que você quer que te prova que... Gente, olha onde a gente... E a gente acontece... Só que vê bem, isso não sai de graça. Isso sai com um sofrimento enorme, com uma perturbação intensa, com insônia, com mágoa, com dor, porque eu já estou tão desacreditada do que está à minha volta que agora eu já briguei até com Deus. Ou seja, aí eu me sinto na total solidão, no total abandono. E tem dor pior que isso para a gente sentir? Então, quando a gente chega nesse ponto, porque o orgulho me fecha nesse jeito de pensar, a situação vai ficando desesperadora. Porque é como se eu fosse rompendo com tudo que está aqui à minha volta, que pode me oferecer ajuda. Porque, ó, importância que eu dei para minha personalidade e o tanto que eu desconsidero toda a lógica da vida. E isso vai não crescendo, porque eu vou me fechando nisso. A gente começa numa desconfiança e no fim a gente fala assim: eu tenho certeza que essas pessoas queriam me prejudicar. Mas por que você tem certeza? Mas o que elas fizeram? Não, não é que eu vi, mas eu sinto aqui, elas vão. Mas como que você sentiu isso? Ó, a pessoa não consegue mais explicar. E ela acredita nisso. Ela vive isso. E ela sofre muito por isso. Porque foi num crescendo. Eu vou alimentando meu campo mental com esse orgulho. E ele vai me escravizando. Eu fico prisioneira desse pensamento. Então, para a gente pensar, ó, por que nos ofendemos? Porque temos tanta suscetibilidade em relação a tudo que nos serve. Quais as situações que me fazem ficar encolerizada? E vê bem, ó, aí onde está a suscetibilidade, às vezes a gente vai entender como sensibilidade. Porque às vezes eu falo assim, ai, eu sou muito sensível, se a pessoa fala alto comigo, ai, assim, eu fico um pouco chateada. Não, eu não sou sensível, eu sou suscetível. E não admito que ninguém se perturbe e me traga isso. Isso ela tem que resolver em outro lugar. Para mim, só flores. Você pode fazer isso com qualquer pessoa, menos comigo. Então, a pergunta é: por que quando alguém altera, isso me faz muito mal? Qual é o ponto? Me sinto desrespeitada. Perfeito. E às vezes foi mesmo. Qual é o próximo passo? Ó, quanto tempo eu gasto para resolver essa dor? Porque é isso que eu tenho que descobrir. Ah, eu não falo nada. Por quê? Porque para mim essa pessoa morreu. Nunca mais eu vou conversar. E eu dou isso como resolvido. Gente, de verdade, para a pessoa pode estar resolvido. Matar alguém dentro de mim não é uma tarefa simples. Eu vou ter que alimentar.
essa mágoa para sempre. Mágoa é filha do orgulho. Então, todo dia eu preciso alimentar o meu orgulho para conservar essa parede de indiferença. Por isso que ele falou, não é fácil. E toda a nossa atenção precisa estar voltada para isso. Porque a título de não sofrer, todo dia eu alimento meu orgulho para tentar não sentir nada por essa pessoa. É bem exaustiva essa tarefa, é cansativa e contra mim. Chega, deu por hoje. Tudo bem até aqui? Ó, a nossa tentativa, até assim, vocês podem me perguntar, fazer colocações, apontamentos, é a gente ir entendendo na nossa dinâmica onde pode estar o nosso jeito de orgulho e egoísmo. Porque num primeiro momento é o que eu falei, parece que eu não tenho, mas eu sofro. Então, se eu sofro, eu tenho. Tá bom. Então eu entendi que eu tenho porque eu sofro. E agora eu estou tentando nesse texto ir desmontando para eu enxergar nas minhas situações onde é que essa raizinha pode estar e que hora que o sinal de alerta me mostra que ali é orgulho e eu vou precisar repensar para eu conseguir entender e falar, ó, isso eu preciso mudar. E não acho isso uma tarefa simples. Eu acho isso um desafio. Vou contar um segredo que a gente é em poucos aqui, eu vou contar um segredo para vocês. Para mim, é muito mais fácil quando a pessoa me ofende, eu não conversar mais. Mas eu tenho uma velocidade para fazer isso, eu não preciso nem pensar, tá pronto. Aí, o que eu tenho que ficar falando para mim? Isso é tudo contra você. Toda vez que você fizer isso, você vai se prejudicar. Toda vez que for assim, é você que perde. Então, num primeiro momento, é um esforço superar isso. Mas eu só vou fazer esse esforço se eu me convencer que isso é bom. Porque se eu não achar que isso é bom, o que eu vou fazer? Não vou mais conversar. A gente tem ou não tem habilidade para tirar pessoas da nossa vida e nunca mais conversar? Eu substituo. Aí essa faz uma coisa que eu não gosto, eu paro de conversar com essa e pulo para outra. Só que aí eu chego uma hora que eu vou perceber assim, ó, gente, eu pulo de galho em galho e eu não aprofundo com ninguém, porque a hora que me incomoda eu viro as costas e saio. Me incomoda, eu viro as costas e saio. Então, a hora que eu precisar de alguém, eu não tenho. Por quê? Porque o limite que eu estabeleço é muito grande. Então, eu vou ter que pensar. Por isso que eu falei, então, aí vocês imaginam assim, quando eu brincava na rua e perdia, o que eu fazia? Daí que a bola é minha, vou embora. Vai. Ó, qual era a habilidade? Vamos parar. Se não tá do meu jeito, não quero mais. Então, é isso que ele falou, ó, desde o berço a criança mostra. Se a gente não atentar e tomar decisão, isso vai ter que ser diferente, para nós é o mais fácil. E sabe o que acontece? Me dá a impressão que eu estou me protegendo. Mas eu não estou me protegendo. Eu não estou aprendendo a fazer vinculações profundas, a ter amigos de verdade. Por quê? Porque eu vou correndo. Então eu corro de gente. Aí vocês vão conhecer a frase, eu tenho medo de gente. Ué, lógico que tem, não fica perto. A hora que fica perto assusta. Normal. Então, parece que não é nada, mas é isso, é essa dinâmica do dia a dia que vai acontecendo com todo mundo. São coisas pequenas, mas que dentro da nossa dinâmica de existir, são muito importantes. Eu vou ter que superar, não por imposição,
porque é bom para mim. É uma decisão que eu estou tomando. Seguir o caminho que eu entendi ser importante. Fez sentido? Tá? Porque senão a gente não muda, né? E é dentro de mim que eu tenho que mudar. Chega, deu por hoje? Podemos encerrar? Tá bom.